Olá, me chamo Frank e agradeço por você estar aqui no canal assistindo esse vídeo. Espero de coração que goste deste conteúdo e desde já peço para se inscrever caso goste do que veja. Não deixe de comentar e compartilhar o conteúdo com o seu amigo para me ajudar a fazer esse canal crescer. Sua ajuda é sem dúvida fundamental. E caso não conheça, estou lá no Instagram com um perfil de mesmo nome. Sempre estou fazendo lives com pessoas incríveis da cena RPG. Aguardo vocês lá, hein? Cara, e a gente quebrou muito mesmo a cabeça, cara, porque era aquele negócio. Assim, pelo menos no início, né, pra mim. Pra você foi muito mais complicado, porque pra mim já a internet já meio que existia e tal, né, se não existia tinha muita revista por aí. E era complicado você conseguir conceber a ideia de criar um personagem. Só ali você já perdia um tempo, porque tu pensava, pô, como que eu vou fazer o cara? O cara vai ser o quê? Isso mesmo. Sabe, tu já quebrava a cabeça ali. E, tipo, você só ia montar a ficha. Eu não sei se a galera faz isso hoje em dia ainda, mas na minha época a gente só ia montar a ficha quando a gente já tinha certeza do que ia fazer. Verdade. Porque antes disso a gente ficava pensando como que o cara ia ser. Ficava perdidaço. Sabe? E eu acho que isso era muito mais complicado pra época que você começou a jogar, lá em 95. Com certeza. Porque as únicas referências eram filmes, né? As referências eram os filmes e, como eu falei, o livro-jogo. Mas assim, hoje, qual é a diferença? Você colocou uma coisa muito interessante. Hoje, na construção de um personagem, você tem aí palestra, você tem lives aí explicando, facilitando, né? O trabalho. O trabalho que naquela época, como a gente não tinha formação nenhuma, poucas referências, tinha um déficit ali, assim, de leitura assim grande, assim, a gente não conhecia muitos autores. Vamos falar a verdade, a leitura no Brasil nunca foi o ápice da cultura. No caso, nunca, a gente não tinha muito, era muito televisão tal naquela época, e não tinha muito assim de ler, era quadrinho assim, um ou outro lia, mas não assim do universo do RPG, assim, autores, assim. E então a gente ficava perdido, é o que o Frank falou, né, cara? Tipo, como é que a gente vai conceber um personagem, cara? Como é que a gente vai chegar, estimular a imaginação pra isso, construir um personagem ali com um background. Então a gente quebrou a cabeça, a gente quebrava a cabeça. E o engraçado é que, assim, hoje em dia, a dificuldade pra muito jogador por aí, e alguns mestres também, porque eles criam NPC, né, é não criar o personagem. Porque o personagem tu já vem inspirado de um monte de outras coisas. Verdade. Né? Ele já tem um pouco de tudo quanto é personagem que já existe no mundo. Verdade. Esse é um fato. O maior problema hoje em dia para jogadores e mestres é criar nome para personagem. Pô, tem que ter. Não, eu me lembro que, não sei se é o caso, eu peguei um mestre uma vez, mas eu achei, esse mestre, eu vendo hoje, assim, na época eu achava ele muito exigente, tal, mas ele inclusive, ele exigia a história, tu tinha que ir lá escrever. Legal. Escrever, não, e detalhe, você não tinha só que escrever. Também se tivesse erros, assim, né, no caso, são inevitáveis no caso, tá? Você tinha que ter clareza ali no texto, na história, e senão eu não aceitava não, cara. Ou seja, tinha que ser um background que tivesse coerência com a ideia de jogo que ele estava propondo e com a ideia do personagem na história. A ideia do personagem, mas era isso... bem complicado. Não, mas isso foi pra mim foi importante, porque isso acabou me dando ali um norte ali. Não, ó, então vou pensar bem, pegar essas referências aqui, né? O personagem é tal. Também tinha que entender também uma coisa também que prejudicava a gente também, era compreender um pouco a história do mundo. Então o mestre também tinha que favorecer isso. Então, ele tinha que passar informações sobre o universo em que ele iria mestrar, né? O cenário que ele ia mestrar, para a gente poder, com essas informações, trabalhar o personagem. Sabe como é que eu chamo isso? Hoje em dia eu vejo isso de uma forma muito positiva, porque existe aquele negócio de sessão zero atualmente.
né? E a sessão 0, ela serve exatamente para isso, para você apresentar a tua proposta de ideia pra narrativa. Perfeito, isso é né? ótimo pro jogador. Eu acho isso muito legal. Na época da gente não tinha essa porra. Não tinha não, cara. Não tinha isso. Não, a gente penou, Hoje em cara. dia tem. Então, assim, é muito legal, porque a sessão 0, o mestre, ele não vai fazer exatamente uma narrativa, mas ele vai explicar sobre o mundo, Perfeito. sobre a ideia de narrativa dele, sobre Ótimo. o que ele quer, o que ele pretende com a narrativa. Então isso é muito importante, gente. Caso vocês não façam ainda, eu falo pra vocês fazerem, cara, porque sessão 0 ela vai ajudar muito em muitos aspectos, como por exemplo também, se por um acaso entre o grupo que você chama, existe algum jogador, por exemplo, que tem um certo temor de aranhas, tem uma aracnofobia. Sabe, você já vai ficar ligado que o cara não se dá muito bem com isso, ele se sente um pouco mal e tal. E o RPG não é trabalhar o medo das pessoas, não é trabalhar, sim. sabe, pra dar medo, pra dar incômodo. Não, RPG é diversão, Com certeza, entendeu? O com RPG certeza. também, logicamente, ajuda a superar algumas coisas, mas com o tempo que as coisas acontecem, não é de imediato, não é o cara faz a primeira sessão, é melhor que uma terapia. Não é isso, não tá longe Não, como disso. introdução, assim, até pro personagem ele poder desenvolver bem o personagem, essa sessão 0 no caso, que pra mim é uma novidade, é perfeito, cara, é ótimo, sim. é ótimo. Na época, porque assim, na época também, ter um bom mestre, a gente tinha também esse problema. Na minha época, pouco depois do Frank chegou um pouco depois, a gente tinha um problema de ter um bom mestre. O mestre, então, ele teria que ter uma dedicação para poder conhecer a fundo o cenário, para depois ele apresentar o cenário, para fazer aquele compartilhamento. E aí o jogador, mediante as informações que eram dadas, trabalhar essas informações. O problema era encontrar um bom mestre, né? Que tivesse um bom conhecimento, Tivesse um bom conteúdo do um bom cenário, conteúdo, no caso, né? Para poder estimular os jogadores. E é difícil, né? E o engraçado, assim, que tu já fala que já era complicado pra você em 95. 5, isso. Que o RPG já tava andando bem das pernas, vamos Já dizer tava. assim. Aí tu imagina pra quem começou a jogar nos anos 80, que o Nossa. livro era tudo em inglês. Nossa. Que o pessoal, pra jogar o RPG legal, tinha que andar com dicionário inglês-português pra traduzir o negócio. Quer dizer, você tinha que traduzir o livro. Primeiro que o livro era caro, muito caro. porque Caríssimo! Tinha que caríssimo. importá-lo Exatamente. e depois traduzi-lo. Exatamente. Traduzi-lo. E o mestre, não só traduzir, como conhecer a fundo, estudar o cenário. Exato. Pra depois transmitir, cara, é muito, sem informação. E as revistas, como a Dragão, elas surgiram ali na metade de 90. Acho que a Dragão, se eu não me engano, é de 92 ou 93. Nos anos 80 não tinha informação nenhuma. Então, quer dizer, a não ser que importasse as revistas de fora, é uma coisa muito fechada, muito assim. Nichada, né? É, Negócio de nicho. assim, de nicho. Assim. Tanto que era tipo uma parada literalmente de nerd mesmo. Nos anos 80 era total. Nerd Total. Não Hoje tinha em assim. dia já é cultura pop. Não, né? o RPG hoje já tá muito mais. O RPG é cultura pop Sim, total, sim, cara. Muita total. gente conhece. Até quem não joga conhece, sabe o que é RPG. Já sabe o que é RPG. Porque a série Stranger Things, né? Ela também popularizou muito, ajudou com muito certeza. a disseminar um pouco mais o RPG. Pô, né? na minha época, quando eu comecei a jogar, o pessoal achava que a gente era maluco. A minha também. Maluco mesmo, não. Isso aí é um bando de loucos, assim, tal. E também teve aqueles casos, assim, que... Sim, não. Esses casos aí. esses casos, assim... Vale nem a pena comentar. Que porque também foram prejudicou tristes, um cara. ponto. Prejudicou muito. Prejudicou muito. porque acabou... E eu acho que ainda prejudica um pouco ainda, porque o RPG ele tava com uma força muito grande na época desses sim. problemas, sabe? Ficou 94, 95. Exatamente. Tava muito Tava forte. crescendo assim muito. Só que, infelizmente, aconteceu esses fatos aos quais não vou entrar em detalhes aqui, porque não é necessário, mas graças a esse motivo aí que o RPG ele caiu bastante aqui no Brasil, né? Não só no estado que aconteceu, não, caiu no Brasil mesmo. Sabe? Ele caiu não em desuso, mas ele caiu em popularidade, vamos dizer assim. Houve uma queda, mas também depois se compreendeu o que aconteceu. Teve uma queda, como você falou, mas era um grupo ali de pessoas ali que tinham problemas ali. Sim, não tinha nada a ver com RPG. Depois cara. descobriram que só um cara que jogava RPG, ninguém jogava. Eu me lembro, acho que teve um de Minas Gerais, se eu não me engano. Isso, então, foi em Minas Gerais e eu acho que foi em Ouro Preto,
Ah, eu não lembro se Ouro Preto Eu não é Minas lembro, Gerais? é- Não lembro. é, Minas Gerais, Minas então, Gerais. foi em Ouro Preto. Isso, mas por um lado, para os pedagogos, os psicólogos, o RPG é bem visto e ele inclusive é um jogo recomendado. Então, assim, isso também foi bom pro RPG, porque ó, você tem especialistas aqui na educação que colocam... Eu conheci, quem dera. Eu troquei uma ideia uma vez com uma psicóloga, né? Que o TCC dela foi sobre RPG. Legal. Não, eu conheci quando eu comecei nos eventos, tinha uma pedagoga que ela estava desenvolvendo uma tese de doutorado sobre o RPG. Ela fez uma entrevista, eu perdi o nome dela, mas ela era da UFRJ, era uma tese de doutorado sobre o RPG. Masters and Players, calma que tem mais do papo vindo por aí. Até então, muito obrigado por você ter ficado aqui com a gente até o final. Aguarda que tem mais, hein?